Ainda sobre o silêncio, que eu havia falado no outro vídeo, e é importante mencionar que isso não é simplesmente sobre relações amorosas e didática ali, de romance, né? É muito mais profundo porque a mulher, ela acaba tendo a fama de carente, de desesperada, de procurando um casamento simplesmente, mas eu vejo que muitas são. Muitas sim procuram, mas não a qualquer custo, né? Mas acabam que veem uma pessoa legal, que dá carinho, dá afeto, mas que entra nessa logística, nessa dinâmica, né? Relacional e acaba se permitindo viver isso com a esperança de que isso vai passar, né? Que ele não vai repetir isso na sua relação todas as vezes que você gerar insegurança nele simplesmente por você ser quem você é e geralmente por você não ter insegurança. A mulher que não tem insegurança gera muita insegurança no homem. Isso é contraditório, mas existe bastante, acredito que é por inconscientemente essa disputa, né, entre os casais, que é muito triste, desanima bastante, mas existe, né? Vale a pena lutar? Vale, com certeza, até onde não te machuca e você não se perde, né? Não perde a sua dignidade como mulher em prol de educar um homem que geralmente é até mais velho que você e não está disposto a aprender. Então tem que ter realmente muita percepção para você não passar a ser uma carente, né? E ficar ali a qualquer custo achando que vai educar um homem que tem 40, 30, 40 anos de vida e que está ciente, sim, do que ele está fazendo, até porque funcionou da primeira vez, por que não vai funcionar agora? E é a forma do homem, muitas das vezes, de garantir o afeto, garantir que ele não seja abandonado, que grande parte do machismo que a gente vive não é querendo falar mal de homens, gente, é querendo falar mal da sociedade e da educação do Brasil, tá? Educação mental que a gente recebe no Brasil. A grande parte do porquê isso acontece é pela falta mesmo de filtros emocionais, filtro intelectual, filtro emocional, para curar feridas que às vezes não tem nada a ver com relação, tem a ver com a infância da pessoa e como ela foi tratada e como ela vai trazendo isso para a vida adulta, bem como para as relações, para as amizades, para o trabalho. Então, às vezes, uma ferida que a pessoa teve na infância faz com que ela vista uma armadura e te fira também, né, com o intuito especificamente de se defender. Então, não é pra gente ter ódio e, meu Deus do céu, ele é um... não é isso, mas é entender que você não é curadora de ninguém, a não ser de si mesma, né? E tem momentos que a gente precisa se retirar até por carinho ao outro, porque a gente não vai ajudar ninguém, nem a si mesma, se mantendo numa relação que está tendo esse jogo e não está tendo uma ingenuidade e uma honestidade. Ainda mais se falando em relações amorosas e que você realmente pensa em construir alguma coisa ali. Então, às vezes, o afastamento, por mais que seja difícil, né, de ser feito, ele é essencial porque vai fazer com que você volte para a tua energia, você sustente o teu eixo e o homem também com a dor, com às vezes o desprezo, né, vamos dizer assim, por você realmente perceber o que está acontecendo e se retirar, porque você não vai ficar nesse jogo emocional, faz com que o homem repense a atitude dele. Às vezes ele não vai ter coragem de ir atrás de você novamente, mas tudo bem, né? Não tem problema. Você é inteira, você precisa ser inteira, então é melhor que você não se machuque e deixe de ser inteira do que você se mantenha com o intuito de dar espaço, compreensão e compaixão demais para a pessoa que está te ferindo se curar de uma coisa que você nem sabia que ela tinha e que não tem absolutamente nada a ver com você. E que é a responsabilidade dele e das situações de vida que ele teve, que foram com certeza, né, pela nossa idade, suficientes para ele perceber onde dói e procurar ajuda, né? Procurar tratamento, procurar se olhar, procurar ser
homem o suficiente para conseguir reparar os seus padrões e comportamentos que podem ferir outra pessoa com o intuito simplesmente de se defender de ser ferido. Então a gente tá aqui nessa vida justamente para aprender, né? A gente tá aqui não é para ser famoso e viver felicidades imensas e estar com o amor da sua vida, não. A gente está aqui para aprender, tá? Principalmente a conviver entre si e não deixar que as suas feridas firam outras pessoas com o intuito de se defender também, porque a gente também faz isso, né? A gente também tem feridas de infância, de outras relações, também tem traumas, também tem medo, seja de abandono, seja de traição, e falam muito, né, dessa dinâmica que é o evitativo e o ansioso. Então, eu sempre sou ansiosa, eu sempre sou ansiosa. A mulher geralmente porque a mulher ela tem mais coragem de mesmo sendo machucada, abrir de novo o coração de forma genuína e não por uma carência e um desespero do fato de não conseguir ficar sozinha. Então é importante, antes disso tudo, você perceber que você consegue ficar sozinha, você é feliz sozinha, sem ter ninguém para responder, sem ter ninguém no seu campo mental ali que você sabe que você tem uma pessoa para ter realmente essa reatividade emocional e se colocar no seu eixo. Então você precisa saber primeiramente fazer isso sozinha para depois você se dispor a conversar com alguém e até mesmo se apaixonar de uma forma saudável, que você não se perca nessa paixão, porque depois voltar para casa, para o seu próprio campo, né, para o seu próprio corpo, é muito difícil e demora, tá? Então você vai sempre ficar atraindo outras pessoas, outras situações, outras pessoas completamente iguais, só muda a cara, tá? Com os mesmos comportamentos, porque é o que você está vibrando ainda. Então, enquanto você não se afastar, não se entender, não se sustentar sozinha, você vai realmente ficar atraindo essas situações para que você de fato aprenda. Então, se você tem sempre uma percepção de padrão de comportamentos de homens que você atrai, você precisa olhar para si e não ficar julgando os homens que você atrai. Então, aprenda com as situações ruins. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer de melhor na vida. Porque se estão vindo situações ruins e você tem sofrido sempre as mesmas questões, é sobre você, não é sobre ele, tá? Então, você tendo também essa humildade de se retirar, olhar para si, ver por que estão vindo sempre as mesmas pessoas, né? As mesmas figuras, porém com caras diferentes. Se são geralmente pessoas boas, mas com as mesmas feridas, que vão sempre repetir o mesmo padrão comportamental e continuar futucando uma ferida sua que você ainda não tratou. Então, essa coisa de se isolar é necessário, tá? Se isolar é necessário, ou sair com suas amigas, ficar com a sua família, mas mesmo assim ter o seu momento você e você. Porque a quantidade de informação que a gente tem hoje, a quantidade de tela, a quantidade de livro, a quantidade de TikTok, tudo com assim, informação barata, né? Sobretudo, inteligência artificial, muitas das vezes querendo te diagnosticar situações emocionais, não vai dar certo, tá? Você vai se enganar, se achar curada só porque você entendeu. Entender é uma coisa, sentir é outra coisa, sustentar-se é outra. Então, esse processo de cura, ele não é somente entender onde você precisa curar. Você precisa realmente viver aquilo, vibrar aquilo, para então você estar preparada e atrair uma pessoa que vai ser igual a você, que também já vai ter se curado e não vai ficar nesses joguinhos que acabam só um ferindo o outro e você fica quase que descrente de relação, achando que o mundo não tem ninguém ideal e maduro para você. Na verdade, é porque você ainda precisa aprender para então merecer uma pessoa que te trate como você é hoje, não como você quer. Você precisa entender esse ponto, tá? Eu falo muito das coisas aqui, gente, falando pra mim mesma, tá? Porque quando eu percebo, quando eu consigo, quando eu me sustento, eu gosto de passar tanto para as minhas amigas, como eu tô passando aqui agora. E, obviamente, tem situações que mexem muito com a gente, né? Que a gente tá vulnerável por outras questões de vida e a gente acaba caindo nesse limbo de novo. E a gente precisa se retirar para não ficar sempre nessa roda de samsara a vida inteira e totalmente descrente do amor, da relação,
da amizade genuína, do carinho, porque você não tem isso hoje em dia, porque você não é isso hoje em dia. Da mesma forma, a partir do momento que você entender, pontuar, mudar, transmutar, se acolher e vibrar o novo, você vai atrair o novo também. Então é um processo, tá? Não é da noite pro dia. E eu também acredito que não é falando, né? Eu ouvi muito isso e eu realmente só aprendi. Na prática eu tenho esse método de aprendizado um pouco mais dificultoso, eu preciso viver, não adianta ninguém me falar. Mas tem pessoas que aprendem, né? Elas aprendem seguindo passo a passo e realmente confiando numa pessoa, por mais que a sua intuição, que é o seu coração, tá mandando você ir. Porque se o seu coração tá mandando você ir para um lugar, nem sempre é porque é um lugar de morada, é porque é um lugar de aprendizado. Então perceba o que o seu coração está vibrando e perceba o que está te entregando quando você segue o seu coração. E se cure, se pontue, se cure, porque a vida é individual, a vida é sobre a gente. Quando a gente acha que nós somos perfeitos e merecemos tudo de melhor, mas ainda não somos tudo de melhor, a gente está se enganando e dificultando ali a nossa felicidade de chegar até nós, tá? Acho que é isso desse assunto. E deixa aqui o que vocês já passaram, se vocês passaram por alguma coisa parecida, se vocês estão vivendo isso, se vocês estão achando que é outra coisa espiritual, que é demanda, se é alguma coisa mais pesada, mas pode ter certeza que é 100% sobre você, tá? Assim como é sobre mim, eu descobri, já vi, já percebi, já fui, já voltei de novo, mas a gente realmente vibrar o novo, a gente atrai alguém que nos mereça e que a gente mereça também. Beijo, gente.